Bom dia, gente. E de fato é um bom dia, porque Boulos colocou 17 pontos na frente de Nunes e disparou na disputa pela Prefeitura de São Paulo, diz a pesquisa Atlas Intel. Para quem não lembra, a Atlas Intel é uma dessas pesquisas, né, instituto de pesquisa, que mais tem acertado pesquisa nos últimos anos. Eu que acompanho política, me lembro disso, então é uma excelente notícia. Nós vamos falar mais detalhes sobre isso e talvez tentar levantar alguns aspectos que podem estar motivando isso, né? Mais detalhes sobre a gestão do Nunes estão ficando claros e a rejeição dele está aumentando, então esse é um dos fatores aí que contribui para o crescimento do Boulos, ou seja, se os dois principais candidatos são Ricardo Nunes e Boulos, e fica cada vez mais evidente que Ricardo Nunes é um péssimo prefeito, os números do Boulos melhoram. Esse é um dos fatores, né? Mas tem outros. Vamos lá. O cenário conta com duas novidades, Datena e Pablo Marçal. Boulos, no entanto, cresceu mesmo em simulação sem os dois. É claro que esses 17% aqui, a mais, tem um pouco a ver com o fato de que Datena e Pablo Marçal puxam voto do Ricardo Nunes, ou seja, pegam um pouco dos votos do Ricardo Nunes e diminuem a quantidade do Ricardo Nunes. Mas mesmo sem os dois, Boulos subiu. Então não é só a presença desses dois que explica, não é só porque eles estão puxando votos do Ricardo Nunes, né, tirando votos do Ricardo Nunes, que o Boulos subiu, né? O Boulos bem sorridente, com certeza deve estar bem sorridente depois dessas notícias. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disparou na frente em novo levantamento do Instituto Atlas Intel, divulgado nesta terça-feira. Segundo a pesquisa, feita em parceria com a CNN, Boulos aparece com 37,2% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, ficou com 20%. Olha, São Paulo, a disputa tende a ser uma das mais difíceis. E o grande capital, e eu quero explicar isso para vocês. O grande capital, quando eu falo grande capital, eu estou falando os empresários mais ricos, eu estou falando as empresas mais poderosas. Elas vão se reunir e vão fazer de tudo para evitar que Boulos ganhe. Por quê? Porque uma vitória de alguém como Boulos, que tem uma agenda claramente de esquerda, ameaça os interesses desses membros do grande capital. Se políticas sociais verdadeiramente de esquerda forem bem-sucedidas na principal capital do país, do ponto de vista econômico, São Paulo é a capital mais poderosa do país. Eu estou me referindo fundamentalmente à dimensão econômica, para que ninguém se sinta ofendido, né, nas outras capitais. Mas se essas políticas forem bem-sucedidas, isso vai viabilizar a candidatura de esquerda em todo o Brasil nos próximos anos. E a direita, seja ela liberal ou extrema-direita, sabe disso. E por isso, não só querem que tenha segundo turno, mas em um eventual segundo turno, vão fazer de tudo. Vai ter mentirada, vai ter quantidade de dinheiro absurda, vai ter de tudo, para evitar que Boulos vença. Eu estou dizendo isso para as pessoas, claro, ficarem alegres com o resultado da pesquisa e esperançosas e acreditar que podem vencer, sim, mas estarem preparadas para a oposição, a estratégia, a reunião do grande capital, dos ricos e dos poderosos contra Boulos em São Paulo, porque isso daí vai vir. Vocês podem ficar seguros que vai vir, né? Então, logo a seguir aparece o empresário Pablo Marçal, que teve a candidatura anunciada pelo seu partido no último sábado, com 10%. Seguindo, aparece a deputada federal Tabata Amaral, com 9,9%. Depois, o jornalista José Luiz Datena, que migrou do PSB para o PSDB em abril, que tem 7,9%, empatado com o deputado federal Kim Kataguiri, pré-candidato pela União Brasil. Então, muitos candidatos, pulverização. Mas se você parar para pensar que o Datena é o candidato mais da direita, né, do PSDB, embora ele estava no PSB, mas o PSB não é tão de esquerda assim, né? Inclusive a candidatura da Tabata Amaral está pelo PSB, que é uma pessoa alinhada aos interesses do grande capital, né? Então você pega isso daqui, ó, e o Pablo Marçal também é um cara da direita, você tem ainda a direita com um percentual alto. É claro que parte do eleitorado da Tabata, do PSB, talvez migre
pro Boulos em um segundo turno, não é? Talvez, especialmente se for contra um candidato da extrema-direita, né? O Ricardo Nunes, apoiado pelo Bolsonaro e tal. Então, parte desse eleitorado ou não vai votar ou vai migrar para o Boulos. Então, no caso do eleitorado da Tabata, não é uma certeza que todo ele, ou a maioria dele, iria para o Ricardo Nunes. É um eleitorado que iria se dividir. Mas os outros, eu acho que a maioria iria para o Nunes, o que torna a disputa ainda muito apertada, né? A pré-candidata pelo Novo, a economista Maria Helena, tem 3,5%. O metroviário Altino Prazeres, pré-candidato do PSTU, aparece com 0,5%. Os que disseram não saber e tal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Distância aumentou mesmo sem Datena e Marçal. Isso aqui é importante para entender que não foi só o Datena e o Marçal que tiraram votos do Ricardo Nunes, né? A Atlas Intel também fez um levantamento sem a participação de Datena e Marçal. Nesse caso, o Boulos mantém os 37,2% e Nunes 32,6%. Ou seja, Nunes sobe aí 12, quase 12,6%, né? Ou seja, ele pega muito desses votos que iriam pro Datena e pro Marçal, né? Esse é o mesmo cenário realizado em abril. Na ocasião, a distância era menor. Boulos aparecia com 35 e Nunes com 33. Já Tabata aparecia com 14 e agora tem 11. Tabata caiu. Por que Tabata caiu? Eu tenho uma tendência de que com a campanha rolando, as pessoas que são de esquerda, que tem um pouco mais clareza do que essa de esquerda, né? É porque muita gente olha para uma candidata mulher que está no PSB até hoje. Eu sei que vocês aqui do canal, vocês sabem que a Tabata votou a favor da reforma da Previdência, vocês sabem que a Tabata votou a favor de todas as reformas liberais, vocês sabem disso. Mas só que meu seguidor sabe. Até porque eu fui uma das pessoas que apontei os riscos da Tabata servir ao grande capital antes de todo mundo. Critiquei a Tabata antes do voto dela na Previdência, porque eu já identificava no discurso. Se você tem dúvida, é só checar meus vídeos lá atrás. Mas o eleitorado menos politizado, às vezes, não pega isso. Então, com a campanha, o povo foi pegando isso, foi percebendo isso, e o apoio da Tabata foi erodindo. E essa é a tendência que eu vejo para o apoio da Tabata. Eu acho que vai diminuir, mas enfim. O Kim Kataguiri foi de 9 a 9,3 e a Marina passou de 3,5 para 3,7. Enfim, o metroviário do PSTU pontuou, né? Entre os candidatos, 2,7% disseram ainda não sabem quem vão votar. Os que declararam que ainda devem optar por voto em branco são 2,3%. Então, essa é uma eleição, gente, muito, muito importante. Todas as capitais são importantes, todas as prefeituras são importantes. Mas eu não tenho dúvida que o grande capital, que os ricos, que os empresários poderosos, que os bilionários de São Paulo, que grandes empresas, não é, de diversos setores, eles estão olhando para a disputa em São Paulo e estão preocupados. Eles estão preocupados porque se Boulos for eleito e Boulos conseguir, porque ser eleito é uma coisa, conseguir implementar a agenda é outra. Se ele conseguir implementar a agenda de uma política de habitação, de políticas sociais avançadas na capital, em São Paulo, numa capital poderosa, rica como São Paulo, que tem tantos habitantes quanto São Paulo, isso vai significar um exemplo para o Brasil. E aí isso pode inspirar o crescimento de lideranças mais de esquerda em todo o país. É por isso que essa eleição ela é tão importante para nós. Mas todas as prefeituras são importantes. E eu quero destacar para vocês que se vocês têm em sua cidade uma disputa de prefeitura que tem um candidato mais de esquerda, é muito importante vocês se engajarem e fazerem o que for possível para contribuir com essa candidatura. Nós temos que fortalecer as candidaturas alinhadas à classe trabalhadora, aqueles que lutam por direitos dos trabalhadores, aqueles que lutam por direitos sociais, direitos socioambientais, tendo em vista, inclusive, os efeitos deletérios do aquecimento global nas enchentes do Rio Grande do Sul. Se trata de uma questão civilizatória emergencial. E eu convoco vocês todos, junto comigo aqui, para a gente fortalecer, inclusive, os canais progressistas que trazem essas questões à baila, né? Trazem essas questões para discussão. Esse vai ser um ano muito importante para a gente.
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.